Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e venho sempre trazer minhas dicas e todas as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. Eu agradeço muito a todos que têm nos acompanhado. A presença de todos vocês é muito importante. Eu peço que continuem nos acompanhando e também compartilhando os nossos episódios para seus amigos, familiares, que assim vocês nos ajudam muito na divulgação do nosso trabalho. Bom, gente, no domingo era para ter ido ao ar a nossa análise na nossa segunda série do Revivendo Séries, mas esse final de semana não estava legal mesmo. Algumas coisas que me deixaram bastante incomodada. Então, realmente, essas coisas acontecem na vida e não tive a menor condição da gente falar sobre a série. Mas, vamos falar então hoje, excepcionalmente hoje está saindo a nossa análise da primeira temporada de The Blacklist, a Lista Negra. Atualmente, essa série vocês a encontram na Netflix. Me parece que tem outras plataformas que tem ela também. E eu vou trazer aqui um pouco da análise da primeira temporada e também as minhas impressões com relação a essa série. E lembrando também que existem outras informações, existem séries, aliás, que as pessoas gostam bastante e vão criando aí canais que podem facilitar aí a divulgação da série. E nós aqui nesse fandom, que estamos auxiliando, né, o fandom, aliás, tem o fandom do Wikia The Blacklist. Então, se você quer um pouco mais de informações, não só pelo elenco da série, mas também dos episódios, tem um pouco mais de informações, vocês encontram no fandom Wikia The Blacklist. Então, fica aqui uma das nossas fontes, né, de informações com relação à série, como foi da nossa cobertura de Lost mesmo, gente. Tinha o Lostpedia e tem também esse fandom do Wikia The Blacklist. Se tiver alguma outra fonte de informações, a gente vai trazer também para vocês ao longo da nossa cobertura. Então, com relação a essa primeira temporada de The Blacklist, são 22 episódios. É uma série que a sua primeira temporada, ela se passou entre 2013 a 2014, tá? E é uma série que tem muito o que dessas séries investigativas que dominaram bastante aí vários anos na nossa cultura pop como um todo. É, aliás, um dos gêneros que tem a maior quantidade de séries, tá? Se você for pegar, assim, por uma camada grande, você vai ver muitas séries investigativas. Algumas mais à frente, a gente pode trazê-las por aqui. Então, aqui a fórmula é muito parecida com todas essas outras séries. Por exemplo, CSI e todos os seus séries que foram ali geradas através da série original. Também outras séries que surgiram por aí, Anjos da Lei, aquelas séries de casos da semana. Então, o plot de The Blacklist é o mesmo. Aqui só tem uma diferença e é uma das coisas que fez a série ser tão relevante no segmento dessas séries investigativas. E é o caso de um procurado da justiça se entregar ao FBI. E claro que ele tem muitos motivos para se entregar ao FBI. E eu garanto a você que não é para ele pagar pelos seus crimes. Isso aí você pode tirar o cavalinho da chuva, se a gente for pensar bem assim. Então a série ali no seu episódio inicial, ela vê um senhor ali com uma certa idade, não tão muito velho, mas também não muito novo,
Ele decide entrar num local público e diz que ele é um procurado da justiça. Parece que tinha sido seu destino não muito revelado e ele decide se entregar à polícia, mas ele quer algumas observações que precisam ser levadas em consideração pela sua captura, digamos assim. E este é Raymond Reddington. É ali um dos caras mais procurados na lista dos procurados da FBI. É um cara que tinha braços e diversas facções. Ele era um cara que tem muito conhecimento, não somente de cultura mundial como um todo, como a gente vê durante todas as temporadas, né, da série, todos os episódios dessa primeira temporada. Mas ele é um cara muito culto, um cara muito observador. Ele consegue entrar em locais que naturalmente a polícia não entraria se não fosse pelas informações privilegiadas que ele tem. Esse cara mexeu com muita gente mesmo. É soldado, né? Ele trabalhou no exército, mas ele acabou indo para o lado do crime com o tempo. Mas há algo na história do Raymond que a gente vai descobrir durante toda a temporada, que é a sua ligação meio complexa com uma agente novata da polícia, que é uma analista ali de perfis de criminosos que está ali entrando. O primeiro episódio é exatamente o primeiro dia de trabalho dela e a história pessoal do Raymond é muito sinistra. Tem ali muitas reviravoltas que nem a polícia consegue desvendar. Essa novata é a agente Elizabeth Kim, que é casada com o Tom Kim, que é ali um professor. Eles meio que estão assim, entre procura de um emprego e procura de outro emprego. É um casal que a gente vê que tem uma conexão muito grande, mas que tem alguns detalhes que, por ela ser uma policial, ela veio de uma outra regional para aquela regional de Nova York, e aquele é o primeiro dia dela. E assim, a gente vê que tem coisas faltando na relação da Elizabeth. A gente descobre que ela é adotada, né, pela sua família, mas que tem um passado muito nebuloso, né? Parece que um incêndio em que ela se envolveu quando era criança, uma pessoa a resgata, né? O pai dela conhece a história real, quem é o verdadeiro pai dela, quem é a verdadeira mãe dela. A gente vai vendo isso durante toda a primeira temporada. Além disso, dessa conexão entre a Elizabeth e o Raymond, a gente vê um pouco da história desses outros agentes dessa agência. Ela é uma agência ligada ao FBI, mas não necessariamente o FBI mesmo. O QG dessa agência é um QG que ele fica num dos prédios que foram desativados no período do 11 de setembro. Tem um subsolo, uma coisa muito bem protegida, muito bem guarnecida, né, de proteções, mas que durante a temporada a gente vê que pessoas são frágeis, né, e a gente sabe que é um tipo de fragilidade que pode neutralizar, inclusive, o próprio FBI. Então, durante os episódios, a gente vai vendo todas essas conexões dentro desses personagens, questões pessoais, questões profissionais. Tem umas questões também que a gente envolve essa primeira temporada que a gente precisa pontuar aqui. Primeiro, é a relação da Elizabeth com o Raymond. Primeiro, ela não entende o porquê do interesse dele nela. É uma coisa que inicialmente o público vai ficar meio que com a pulga atrás da orelha, mas são coisas que
para quem tem o costume de ver séries nesse estilo, vai matar de cara o que é, que ele é meio aparentado dela. A gente já vai meio que deduzir isso de início. Mas tem outras relações aqui que são meio que envolvidas. Outra questão que a gente precisa pontuar é com relação à própria relação pessoal da Elizabeth com o Tom. Tem ali os episódios envolvendo uma tentativa de homicídio do Tom, que depois se descobre que tem uma pessoa que está investigando os dois. E mais no final da temporada a gente descobre que ele é um agente infiltrado que está ali investigando Elizabeth para uma pessoa que tem interesse pessoal em destruir o Raymond. Outro ponto que a gente precisa pensar dentro dessa primeira temporada, e eu imagino que seja um cerne durante toda a série, é a questão do que o FBI consegue fazer através dessa agência. A gente vê muito essas questões do que os agentes podem ou não fazer. Eles meio que às vezes destoam para o lado mais criminal, muitas vezes. Tem uns episódios ali que você vê eles assim numa situação em que eles mesmos meio que se questionam. Olha, né, a gente é policial, a gente não tem o código de ética do FBI e que é meio que eles estão forjando esse código, né? Então a gente vê um certo desconforto aqui de alguns agentes também. Outra coisa que a gente precisa colocar aqui nessa temporada é uma agente que ela entra um pouco depois que a Elizabeth King entra, que é uma agente que ela é meio que ligada à CIA. E é uma agente que, de início, quando você vê ela, você pensa assim, é uma agente e tal que, por ser mais ligada à CIA, ela tem um método de, como é que eu posso dizer, um método de investigação que é um pouco diferente com relação ao método do FBI. O próprio interrogatório dela é um interrogatório muito diferente com relação ao interrogatório que os agentes do FBI o fazem. A gente vê que tem uma coisa mais cruel nessa parte, né? E a gente vê que parece que tem mais coisa nessa história, sabe? A gente vê que ela é meio que uma agente que pode ter uma dualidade maior. Outro ponto que a gente precisa conectar durante essa primeira temporada é a relação da dupla de investigadores que vão destoar durante toda a temporada, que é o agente Wesley mais a agente Kim. No início, o Wesley, por ele ser um agente que ele tem uma certa patente, ele questiona muito os próprios meios da Elizabeth. Ele meio que duvida muito da capacidade dela em estar atuando com eles em diversos casos. Ele não entende o porquê que o Eddington faz questão de ter a Kim na equipe. Ele, aliás, questiona muito assim coisas que ele realmente acredita que seriam o melhor, um outro tipo de processo, um outro tipo de investigação. Ele é um agente correto, né? Ele procura ser um agente correto. Mas ele também é um cara quebrado, ele tem umas questões pessoais também, que a gente vai vendo um pouco durante a temporada, que ele tem umas questões em que ele é um homem quebrado, sabe? Mas ele sempre coloca o seu trabalho acima do seu lado pessoal. É mesmo aquela questão de pessoas que são feridas pela vida e que, para se camuflar, acabam usando o trabalho como meio de sobrevivência. A gente vê que o Wesley faz muito isso aqui. E tem diversos pontos
em que ele e a Kim meio que dão umas rusgas, sabe? Até chegar um ponto em que eles conseguem entrar num consenso para poderem trabalhar juntos, ela com as suas individualidades, ele também com as individualidades deles. E um dos pontos que a gente vê durante a temporada é a morte do pai da Kim. Quando acontece da doença do pai da Kim avançar e ele acabar vindo a óbito através de uma interferência do Reddington na história, ele começa a quebrar ali, sabe? A gente vê que quando é uma interação mais pessoal, ele parece que sente dificuldade em interagir pessoalmente. É aquela história que a pessoa já está bem lascada na vida e resolve colocar um molde para se proteger e evitar maiores sofrimentos. Então ele começa a quebrar nesse ponto. Outro ponto que acontece de ter uma quebra com esse agente é um ponto em que tem a invasão do QG, em que ele fica muito ferido, o Ethan acaba salvando a vida dele e ele tem ali a visita da ex-noiva. Ela estava em um outro relacionamento e pede uma oportunidade para que ele abençoe o relacionamento dela e depois ela volta atrás e quer retomar o relacionamento com ele. E também é uma coisa que meio que vai se perdendo durante a temporada. Mas a gente vê que ambos são pessoas muito quebradas pela vida, têm as suas limitações, mas que entre a rigidez do Wesley e a fragilidade meio que forçando ali, é como se a pessoa tivesse um braço não quebrado tentando enfiar um gesso. Foi a impressão que eu fiquei daqui nessa primeira temporada. Sobre o relacionamento dela, o jeito que ela leva as questões do próprio trabalho. E aí, no final da temporada, quando a gente vê a revelação com relação ao Tom e tudo que o Eddington vai falando com ela durante a temporada, a gente vai sendo desvelado todas essas questões. Então, assim, é um ponto que a gente vai vendo durante a temporada, a gente vai sentindo essa tensão no ar. São episódios eletrizantes, mas a gente vê esses detalhes que precisam ser levados em consideração. É uma série muito boa de se acompanhar. É uma série assim que você vai vendo. É aquela série de casos da semana que a gente vai levando mesmo. Tem casos ali que você vai meio que quebrando a cabeça. Tem episódios que tem parte 1 e parte 2. Mas é muito bom de acompanhar. É uma série que você consegue se afeiçoar aos personagens. Não necessariamente você precisa entender os pontos de vista deles ou concordar com eles em absolutamente tudo. E para as românticas que querem que personagens se envolvam, bom, nessa primeira temporada aqui você não vai ver isso. Você vai ver pessoas trabalhando em objetivo comum. E é uma série muito interessante. Não é aquelas séries assim, que vai ter esse romance, esses dois vão se juntar. Aí, filha, se você tá pensando que você vai achar isso aqui, você tá redondamente enganada, porque isso não acontece aqui não. E um outro ponto que a gente precisa colocar é quando o The Blacklist começa, cada episódio eles têm um número. Aquele é o número de cada um na lista negra que o Raymond acaba tendo como uma ideia. Ele está usando o FBI para sentenciar ali os criminosos, pessoas que já se envolveram com ele em determinados casos, a eles serem eliminados. Então essa é a ideia. O Reddington vai utilizar o FBI, a agente Kim e o seu relacionamento com ela do passado, das coisas que ele tem ligação com ela no passado, e vai usar ali a agência para um alto benefício, tá? Ele vai usando essa agência, eliminando os seus criminosos e assim, é como se colocasse o FBI para trabalhar para ele.
E a gente vai vendo aí a cúpula do FBI também ficando numa enrascada, na sinuca de bico danada, porque eles sabem que com o Eddington não tem negociação, que ele faz o que ele quer e se ele perceber que eles vão virar o jogo contra ele, ele escapa entre os dedos, sabe? Essa é a dinâmica da primeira temporada de The Blacklist, os seus 22 episódios. Eu vou falar com vocês que foi uma luta assistir esses 22 episódios, que é episódio para mais de metro, mas assim, você consegue ver sem a menor tranquilidade, que é muito bom de assistir. Você vai vendo ali uns 3 por dia, 4 por dia, você mata assim na sentada, mas a bumbum também vai doendo ali no sofá, né? Mas é muito bom de assistir essa série. Bom, essas são as minhas impressões sobre a primeira temporada de The Blacklist. Eu agradeço para você que teve um pouquinho de paciência. No domingo não teve episódio, mas hoje é o dia da gente ter esses episódios. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado nas coberturas de séries. E em breve vai saindo outros episódios. Tem o último arco de Andor, tem o episódio da semana, né, que saiu ontem, aliás, o 5º episódio de The Last of Us e outras coisas mais que vão entrar no canal durante a semana. O vídeo de quinta também, ele vai ao ar em breve. Podem esperar que vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez.